Obrigado, senador. Obrigado pelas suas gentis palavras. Eu só queria fazer uma correção. Na verdade, é uma honra vir aqui. Vir ao Senado para qualquer servidor público, para qualquer cidadão, é sempre uma honra. Queria também registrar, senador, a grande satisfação e a importância exatamente da sessão do Congresso que o senhor mencionou ontem. Acho que foi de grande relevância e, na verdade, a própria Câmara decidiu pela manutenção dos vetos. Tenho certeza que, se tivesse sido necessário, o Senado também teria manifestado o seu apoio aos vetos que a presidente considerou indispensável fazer em relação a certas medidas que foram votadas, e espero que hoje a sessão também transcorra com a mesma qualidade e os mesmos resultados de hoje, e que também se possa votar os projetos de lei, o PLN, notadamente, o PLN 4, o PLN 5, o PLN 3, que terá um impacto extremamente importante nesse trabalho de modernização da máquina pública, de melhora da governança das estruturas públicas, ao permitir o pagamento dos conselheiros do CARF. Entre as inúmeras atividades que nós temos desenvolvido, que vão além do ajuste fiscal, indispensável, mas não única, a atividade, evidentemente, da política econômica, e está a reforma do CARF, trazendo transparência, trazendo nova abertura, trazendo governança para um órgão que é eminentemente um órgão de proteção ao contribuinte, um órgão onde o contribuinte pode ser ouvido de maneira republicana, de maneira transparente, e cujas decisões, dadas a devida publicidade, servem também de orientação para tanto a Receita quanto para outros contribuintes. Ou seja, essa reforma do CARF, ela, além de seu aspecto de limpeza, de transparência, é uma atividade pró-crescimento, na medida em que diminui a insegurança jurídica, na medida que diminui o ônus para o cumprimento das obrigações tributárias, que é um dos elementos aí em qualquer pesquisa, a gente vê aquela doing business, é um dos fatores que mais pesam na eficiência da economia brasileira. Presidente, eu acho que nós temos a oportunidade de discutir esse projeto. Esse é um projeto de uma certa ambição. Eu acho que ele é mais uma das previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal, um elemento institucional brasileiro extremamente valioso, cuja observância de seus princípios é uma ferramenta de qualidade de gestão, é uma ferramenta de melhora de bem-estar da população inegável. Seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal faz o país mais forte, faz a economia melhor, é bom para o cidadão. E a gente dá um curso às previsões da LRF, que, como uma lei inteligente, é uma lei que admite acomodações quando é necessária, de tal maneira que ela seja aplicável em qualquer cenário. Eu acho que é uma medida importante. Ao se botar um teto no pagamento da dívida, evidentemente passa-se um sinal importante em relação à propensão ao endividamento. Nós sabemos que o endividamento excessivo é prejudicial ao crescimento. E nós sabemos que, para evitar um endividamento excessivo, nós temos que ter um equilíbrio fiscal. E que nos remete à questão que é a questão de hoje, a questão que é discutida cada vez mais: como alcançar esse equilíbrio fiscal? Apenas através de novos impostos, apenas através de cortes nos gastos, ou com uma combinação de impostos e cortes no gasto, senador? Então,
eu acho que este dispositivo que vem sendo discutido, ele tem esse mérito de forçar essa discussão, a discussão do equilíbrio fiscal. E nós sabemos que a gente não vai alcançar o equilíbrio fiscal, especialmente do ponto de vista cíclico, apenas com gastos. Mas no ponto de vista estrutural, quando a gente pensa no médio prazo, no longo prazo, que é o horizonte desta proposta de resolução, aí é muito importante se começarem a fazer as discussões sobre como será o gasto público, principalmente o gasto obrigatório, o gasto gerado por lei. E aí é uma questão, como eu tenho dito inúmeras vezes, e que eu acho que é a chave para a gente abrir uma temporada de crescimento da economia, a discussão de verificarmos dois aspectos em relação ao gasto público. O primeiro é vamos dizer assim, o processo. Estamos executando o gasto público, inclusive os gastos obrigatórios, da maneira mais inteligente. Estamos atentos na implementação para evitar abusos, para evitar a fraude, para evitar desvios do desejo inicial, inclusive do legislador em relação a algum programa. Isto é fundamental. E também a própria questão da necessidade do programa. Quer seja um programa de apoio a empresas, quer seja um programa de apoio a indivíduos, quer seja um programa de apoio a alguma atividade qualquer que seja. E isto tem que ser feito numa democracia de uma maneira estruturada. Nós temos que montar sistemas que permitam, de maneira estruturada, a começar pelo Executivo, a avaliação do gasto, para se poder fazer uma priorização, para se poder dar um horizonte do gasto. O gasto não pode, principalmente o gasto corrente, não pode crescer de maneira sistemática acima do PIB. Isto é inviável. E o governo tem que, evidentemente, se aparelhar, não sei se a palavra tem conotações inadequadas, mas se preparar para conseguir orientar os gastos, principalmente os gastos obrigatórios, para uma trajetória que seja compatível com a trajetória suportável pela própria sociedade. Apenas aumentar impostos, como tem sido feito nos últimos 15 ou 20 anos, a gente viu que está cada vez mais difícil. E, portanto, a sociedade brasileira, madura do ponto de vista da democracia, madura do ponto de vista da sua diversidade, eu acho que está preparada para ter essa discussão do gasto público. No fundo, esta proposta de botar um teto para a dívida é uma proposta de disciplina do gasto público e, portanto, ela deve ser acolhida. E o gasto público, quando ele tem disciplina no seu aspecto de gasto primário, das despesas, ele acaba gerando uma disciplina também do gasto financeiro e no gasto dos juros. Então, eles não são inimigos. Na hora que eu ponho disciplina no gasto primário, a minha carga de juros começa a cair. E isto é fundamental. E eu acho que o Senado, em boa hora, aponta essa direção. Este é um projeto disciplinador. Este é um projeto que põe, junto com outras manifestações, inclusive de diversos partidos, a questão do gasto público, tratado de maneira transparente, com respeito às necessidades e aos desequilíbrios de renda que existem no Brasil. Não é tratar o gasto público para desamparar uns e outros, e às vezes superamparar uns e outros, mas uma discussão realmente profunda sobre o gasto público que permita o país ter sustentabilidade fiscal, um país começar a ter espaço para uma política monetária até mais branda, e isso eu acho que é a natureza desse projeto. Pode-se discutir se o nível melhor é o nível que já tem até em outros projetos, se é 2,5, é 3, se eu devo só olhar a dívida bruta, só a dívida líquida. São questões técnicas. Eu acho que aqui o secretário de Tesouro vai poder discutir isso em detalhes, eu acho que vai poder haver um debate, mas eu acho que o que não deve ser esquecido nesta discussão é a questão de que nós estamos discutindo o futuro do gasto público. O gasto público pode crescer
sempre acima do PIB, o gasto corrente pode crescer, esmagando a capacidade do Estado financiar o investimento, não só o investimento direto, mas também o investimento através de concessões, porque na hora que a gente tem um crescimento do gasto corrente excessivo, nós temos a dificuldade, por causa dos juros que se criam, de financiar o investimento também, um investimento através do setor privado. Nós temos aqui um projeto fantástico de investimento em logística, o PIO. O meu colega aqui, do Manuel Pires, do Planejamento, certamente poderá falar sobre o PIO. Agora, o PIO, para ter seu sucesso completo, ele precisa ter um ambiente de taxas de juros que incentivem, que apontem para a possibilidade desse financiamento, através, inclusive, do setor privado, de projetos mais variados. A Fazenda considera que os investimentos são absolutamente essenciais. Estava discutindo ainda hoje de manhã uma ideia que eu acho que a gente deve levar avante, que é permitir, por exemplo, que os estados tomem recursos emprestados para criar fundos de PPP. Tomem esses recursos com a garantia do Tesouro. Inclusive, eu acho que nós sabemos aí, estamos todo um trabalho de reflexão em relação à COFIEX. Dentro dessa discussão de COFIEX se inclui essa possibilidade de se permitir que os estados tomem recursos emprestados com garantia da União, para formar fundos garantidores de PPP e, com isso, alavancarem o seu investimento. Este mesmo mecanismo está previsto no projeto da MP, que não tem ainda muito tempo de vida, mas poderá ser incorporado através da PEC, em relação aos fundos associados à reforma do ICMS, que são fundos que conversam, que foram inspirados na política de desenvolvimento regional, um dos temas mais importantes trazidos aqui. Eu vejo aqui o senador, um dos principais paladinos desse tempo, a reforma do ICMS, associada à política, à iniciativa da regularização dos recursos lá fora, chamado de repatriação. Esta é uma outra iniciativa de caráter de desenvolvimento, muito além do ajuste fiscal, muito além do jardim, tá certo? É a reforma do ICMS a ser financiada pela repatriação. É uma reforma inspirada nos princípios da política de desenvolvimento regional. Ali está previsto também que os estados poderão usar o recurso que vier da repatriação para financiar fundos de PPP. Eles podem usar os recursos para fazer investimentos diretos, mas também podem usar aquele dinheiro para criar um fundo de PPP. Então, para se alcançar o aspecto desenvolvimentista da própria questão da discussão que tem sido feita de regularização dos recursos do exterior, além de liberar recursos de brasileiros que vão querer trazer eles voluntariamente para o Brasil, eles também permitirão, através dos fundos da transição do ICMS, se criar fundos garantidores de PPP, com uma enorme capacidade de alavancagem. E nós sabemos que o investimento em infraestrutura é hoje um dos principais caminhos para garantirmos o crescimento do país nos próximos 2, 3, 5 anos, para podermos transformar as condições de vida no nosso país, para podermos retomar a industrialização que vem sofrendo tanto nos últimos anos. Esta é a política do governo. Esta tem sido as propostas do governo através do Ministério da Fazenda, trazidas, inclusive, construídas com auxílio do senador Delcídio e todos os outros senadores. Então, eu queria chamar a atenção da perfeita convergência desta proposta do teto da dívida. Evidentemente, ela é uma proposta que talvez não seja tão incremental, tem um elemento de desafio aí, mas ela é uma proposta que pode nos servir muito bem, se acompanhada de outras medidas que vão enfrentar a questão do gasto público, principalmente do gasto corrente, que não pode de maneira sistemática crescer acima do PIB,
e que, se devidamente tratado, vai poder nos ajudar a fazer a taxa de juros cair e permitir que a dívida pública convirja para patamares que sejam sustentáveis e compatíveis com o crescimento de longo prazo do país. Nós temos que tomar alguns passos mais audaciosos, nós temos que enfrentar a realidade de curto prazo, inclusive, como disse a presidente, na necessidade de novas receitas, mas nós temos que enfrentar as questões de longo prazo. E, presidente, eu felicito que a CAI esteja fazendo esse debate, porque é uma oportunidade de se discutir as verdadeiras questões do Brasil, como que a gente pode tomar medidas para a dívida pública não vir no futuro a nos estrangular, garantir o nosso grau de investimento, garantir condições favoráveis para as empresas aqui investirem, criarem empregos, e é isso que a gente tem que fazer, com medidas como a reforma do ICMS, a reforma do PIS/COFINS, simplificar a vida do contribuinte, como dizia um amigo meu, talvez não nessa ordem, mas simplificar, na ordem que vocês quiserem, tá certo? É isso que a gente tem que fazer. E eu acho que esse pode ser um primeiro passo, com desafio, tá certo? Pode-se discutir exatamente o teto, mas eu acho que isso nos dá um horizonte. A gente tem que ter coragem de botar metas para frente. Só com esse tipo de desafio a gente consegue enfrentar as decisões do dia a dia. Ela cria um arcabouço, assim como a lei de responsabilidade fiscal. De onde deriva esse projeto? Esse é um projeto que nasce da Lei de Responsabilidade Fiscal, cria um marco para se poder ter uma discussão democrática e estruturada sobre isso. E, para tanto, é indispensável, e o governo está se movendo para isso, se criarem os instrumentos para o governo poder avaliar, priorizar os gastos, inclusive os gastos obrigatórios, na sua implementação e na sua dimensão, para garantirmos uma trajetória realmente estável para a dívida, para os gastos e uma trajetória de crescimento para o PIB e para a renda do trabalhador, para a qualidade de vida das famílias.